Queridos, boa noite, graça e paz para todos, amém? Irmãos, estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém, irmãos? Graças a Deus, não há lugar melhor de estar, a não ser na casa do Senhor. É aqui que nós somos restaurados, somos animados, saímos daqui com as nossas esperanças fortalecidas. É na presença de Deus que o caos se transforma em bênção. É na igreja de Deus que quando chegamos aqui com o coração quebrado, saímos aqui com o coração restaurado. Então que você nessa noite saia daqui assim, feliz, mas não uma felicidade externa, mas algo que sai do seu coração, porque você foi alcançado nessa noite. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 4. Carta de Tiago, capítulo 4. Carta de Tiago, capítulo 4. E você que nos assiste também pelas mídias sociais, que o Senhor possa te abençoar também, que Ele possa te alcançar, te dando graças. Não sei o que você está passando, mas Deus soberanamente sabe. E por saber, Ele fala exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. O nosso coração tem demandas. E Deus fala exatamente o que precisamos ouvir. Tiago capítulo 4. Versículos do 1 ao 12. Diz a palavra do Senhor, queridos: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matai, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se ou torna-se inimigo de Deus. Ou supondo-se em vão afirmar a Escritura, é com ciúme que por nós ansia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Queridos, até o versículo 10 dessa carta de Tiago. Queridos, Tiago, ele traz uma palavra para nós dentro de um contexto muito importante. Nós estamos vivendo em um momento muito turbulento. Quando você olha as notícias na internet, os meios de comunicação, onde nossa mente é bombardeada por informações sobre as relações entre os países, onde pessoas, para conseguir as coisas, não medem esforços, a ponto de essa tentativa de ter, elimina com a vida de outras pessoas. Nós vivemos em um contexto de guerras constantes. Nosso coração, o coração daquelas pessoas que ainda não encontraram Jesus, é um coração em conflito.
Um coração que precisa ser apaziguado, e não existe paz que se assemelhe à paz que somente Deus pode dar na pessoa de Cristo. Então, Tiago traz essa palavra para nós nessa noite, essa palavra que com certeza irá mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de entender a realidade ao nosso redor. Vivemos em um mundo marcado por uma perplexidade crescente. As notícias diárias nos bombardeiam com relatos de conflitos armados, divisões sociais, discórdias familiares e até mesmo desentendimento dentro da igreja do Senhor. Guerras em nações distantes, contendas em nossas comunidades, briga em nossos lares. Parece que a paz é um bem cada vez mais escasso. Olhamos para fora e vemos o cenário de caos, mas Tiago nos convida a olhar para dentro. Ele não nos dá uma lista de estratégias políticas ou táticas de negociação. Em vez disso, ele nos expõe a raiz do problema, que as guerras é fruto das paixões dos corações das pessoas. Tudo que nós ouvimos e vemos sobre guerras, nada é o reflexo do coração das pessoas. Tiago agora está nos mostrando de onde vem a fonte de todas as guerras. Conviver em um mundo cheio de guerras, sejam eles globais ou internas. A epístola de Tiago, nesse trecho tão perspicaz, nos oferece princípios claros e práticos para navegar por essa realidade, transformando as provas em triunfo. Tiago não adocica a realidade, mas nos aponta para a necessidade de sermos corrigidos por Deus. Queridos, dito isso, o tema dessa noite é como viver em um mundo cheio de guerras. Como nós podemos viver à luz da Escritura em um mundo cheio de guerras, onde as pessoas guerreiam a todo momento, a todo instante. A paz praticamente está escassa. As pessoas querem, são insaciáveis. Querem poder, querem visibilidade, querem views, querem seguidores, querem holofotes. Fazem tudo para conseguir o que querem. Porque o maior objetivo nessa caminhada de luta, de guerra, é atender a demanda do coração. As paixões do coração. Essas que destroem famílias, países, cidades e até a igreja do Senhor. Tudo é alvo nesse sentido. Então o tema dessa noite é justamente esse: como viver em um mundo cheio de guerras. Então, queridos, Tiago vai nessa noite nos ensinar como isso acontece. Em 2 Timóteo 3,16, é importante dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A Escritura, ela é, em nossas vidas, a correção de Deus. Quando estamos errados, a Escritura ela nos corrige. Quando o nosso pensamento está errado, quando o nosso comportamento é errado, quando damos mau testemunho fora, a palavra de Deus, ela nos corrige e nos diz: você está errado. O Senhor é quem nos corrige nas paixões dos nossos corações. Nosso sermão de hoje se desenvolverá em 3 pontos importantes. O primeiro é a origem das guerras, que é o nosso coração, dos versículos 1 ao versículo 3 do capítulo 4 dessa epístola. Nós temos as paixões como origem, as paixões do coração como origem das guerras. Tiago, com uma precisão cirúrgica, nos mostra o problema de toda discórdia, o conflito, tanto em nível pessoal quanto em coletivo. Ele não busca as causas das guerras em favores externos, embora estes possam ser classificados, mas sim na fonte interna, o coração humano. Então, o coração é a origem de todas as guerras, paixões, que no grego é hedonai ou hedonismo, que é paixões,
que nos impulsiona para fazer aquilo que é para atender a demanda do coração. É aquilo que se refere não aos prazeres e desejos egoístas que habitam em nós e que nos leva a cometer conflitos e guerras. Então, o que nós estamos vendo em nossa realidade, queridos, as guerras, os conflitos, são frutos de um coração que precisa da graça de Deus. As pessoas precisam do Senhor. A gente vive num mundo onde o relativismo moral é muito forte. Hoje existem verdades, hoje existe a sua verdade e a minha verdade. As pessoas não acreditam mais em Deus. Elas preferem acreditar em coaches, em pessoas que enganam do que na própria palavra de Deus. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Pessoas estão negando, vão para a rede social para negar a Cristo, dizer que Jesus não é Deus, dizer que a Escritura não é digna de confiança. Um livro de 2000 anos atrás, isso não serve para hoje não. Sempre o reino de Deus, a palavra de Deus, Cristo são bombardeados por essas realidades. E a nossa mente tem que ser a mente de Cristo para poder suportar, queridos, tanto ataque. Os corações das pessoas carecem do Senhor. O coração das pessoas precisam da graça do Senhor. Somente Cristo pode acalmar um coração com conflito. Não é livro de autoajuda, não é ainda o psicólogo, não é ainda terapeutas tomando remédios, mas somente Cristo pode apaziguar um coração em conflito. Somente Ele pode transformar essa realidade. Somente Ele pode mudar aquilo que humanamente é impossível ser mudado. Cristo é o antídoto para uma sociedade em guerra. Cristo é o antídoto de corações em conflitos. Cristo é o antídoto para resolver os nossos problemas existenciais. As pessoas não sabem por que existem, não sabem por que foram criadas, são conflitos existenciais. Por que eu fui criado para sofrer? Por que eu fui criado para viver assim? Conflitos existenciais. Corações que carecem da presença e do poder de Cristo. Então, Tiago, nessa noite, por meio da sua carta, nos mostra a realidade dos corações. Um reformador conhecido, Thomas Boston, ele diz o seguinte: a natureza humana em seu estado quádruplo, em seu livro ele descreve a alma humana caída como um terreno fértil para toda sorte de cobiça e desordem, onde as paixões se rebelam contra a razão e a vontade de Deus. Então, o coração distante do Senhor, ele sempre vai estar assim, sem paz, sem tranquilidade, buscando sempre saciar os seus próprios desejos, porque o coração sempre vai produzir guerras interiores, levando as pessoas a fazerem aquilo que normalmente não fariam. As paixões que guerreiam dentro de você são, portanto, manifestações dessa corrupção inata que busca satisfazer seus próprios desejos, pelo amor do seu próprio ego, da sua própria vontade. Freud, ele diz que existe uma guerra entre o id, o ego e o superego. Ou seja, as pessoas são intranquilas. O id, que são os desejos incontrolados, né? O ego, que é o moral e o ideal, e o superego, que tenta mediar essa confusão. Queridos, o homem precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. E os conflitos da nossa vida só serão resolvidos quando nós nos submetemos à autoridade e à vontade do Senhor. E aí Tiago, ele vai nos dar, nos desdobramentos do capítulo 4, a solução para resolver esse problema. Nos versículos 4 e 6, ele fala do perigo da amizade com o mundo, onde ele diz que
os versículos 4 e 6 da palavra do Senhor. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou seja, o mundo, queridos, não é a melhor parceria que nós devemos ter. Quando nós nos tornamos amigos do mundo, e quando eu falo amigo do mundo, é no sentido de você fazer tudo aquilo que o mundo está fazendo. Abraçando as suas ideologias, abraçando as suas visões. Isso é amar o mundo. É abraçar tudo aquilo, ideologicamente falando, filosoficamente falando, toda a prática que nós estamos vendo. Isso é ser amigo do mundo. E quando nos tornamos amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Deus não é amigo do mundo. O mundo não quer ser amigo de Deus. O mundo quer viver longe de Deus. Já tiraram a Bíblia das escolas, já tiraram a Bíblia das repartições públicas, já tiraram a Bíblia de todos os lugares, porque eles não querem ser amigos de Deus. Pessoas não querem ser amigas de Deus. Elas querem governar sua própria existência, se achando, nesse sentido, donos da sua própria vida. E aí, queridos, quando isso acontece, nós temos ruínas, nós temos vidas problemáticas, pessoas com problemas emocionais. Precisamos firmar nossa casa na rocha. Como diz Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, quando a Escritura diz que aquele que ouve minhas palavras e coloca em prática, será semelhante àquele que faz uma casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem a chuva, e a casa fica ali inabalável. Mas aquele que ouve a minha palavra e não coloca em prática, a sua existência será comparada a uma casa fundada na terra, na areia, que não tem firmeza, que quando vem a tempestade, quando vem toda a luta, essa casa cai, porque ela não é firmada na rocha. Então você que está me ouvindo nessa noite pelas redes sociais, saiba que se sua vida for firmada na rocha, ela vai ser inabalável. Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então nós não podemos nos tornar amigos do mundo, em nenhum sentido. Em nenhum sentido, mas sim falar de Jesus para as pessoas que estão no mundo. As pessoas que estão no mundo, que estão distantes, que carecem de Deus, que precisam de Deus. E nós temos, queridos, a resposta para as demandas do coração dessa sociedade, que precisa comprar um boneco para satisfazer as suas vontades, como os bebês reborn que surgiu esses dias. Olha como é que está mentalmente a nossa sociedade, carecendo de Deus, corações cheios de conflitos. Somente Jesus pode apaziguar os corações dessas pessoas. Em 1 João, capítulo 2, 15 e 16, a Escritura diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, aquele que é amigo do mundo não é amigo de Deus. É melhor você ser amigo de Deus e ser odiado pelo mundo. Jesus falou isso, que seríamos odiados por conta dele. O mundo vive em conflitos, queridos, sempre. E nós temos um antídoto para esses conflitos, que é a pessoa de Jesus. Você que entrou nessa noite, aqui na Igreja Presbiteriana, e que seu coração está nesse contexto aqui mencionado, saiba que somente Jesus pode apaziguar o seu coração. Somente Ele pode transformar sua realidade em uma realidade transformada. Somente Ele pode mudar um coração que precisa de paz em um coração abençoado. Então a amizade do mundo nos torna inimigos de Deus. E aí, queridos, o caminho para a paz, o caminho que nos leva à paz, segundo Tiago, versículos 7 a 18,
Tiago aponta a melhor forma de você obter a paz que Cristo concede. Os versículos 7 a 12, nós temos ele dizendo o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeira coisa, para você encontrar a paz que somente Cristo dá, é sujeitando-se a Deus. Sujeitando-se a Deus, a sua palavra, e aí nós começaremos a caminhar para ter um coração cheio da graça do Senhor. Então, o caminho para a paz, primeiro, sujeição ao Senhor. A nossa vida ela tem que ser uma vida de submissão ao Senhor. Mas não escravidão, mas uma sujeição em reconhecimento de que Ele é suficiente para as nossas vidas. Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, onde ele, no capítulo 2 de Colossenses, ele combate uma heresia que estava tentando dominar a comunidade de Colossenses. E ele vai dizer no capítulo 2 que em Cristo há toda a plenitude de Deus. E quando nós estamos em Cristo, essa plenitude nos alcança. Portanto, não precisamos de mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos completos em Cristo. Em Cristo não há guerra, não há lutas, porque Ele excede, essa paz de Cristo excede todo o nosso entendimento. Então Jesus, Ele nos completa. Não precisa de mais nada. Não precisa de ajudas externas, penduricalhos, não precisa. Jesus, Ele é suficiente. Diga comigo, Jesus é suficiente para a minha vida. Escuta o que você está dizendo. Jesus, Ele é suficiente para a sua vida. Você não precisa de mais nada. Ele tem todos os recursos necessários para atender às demandas do nosso coração. Ah, você não sabe a luta que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. E somente Ele tem poder para transformar esse conflito em paz. O que nós precisamos fazer agora, enquanto ouvintes, discípulos de Jesus, é nos submeter à palavra do Senhor. Segundo, resistir ao diabo. Por que eu tenho que resistir ao diabo? Porque ele é o autor de todo conflito que acontece conosco. Ele contribui de uma forma ímpar. Primeiro, ele faz de tudo para você ficar distante de Cristo. Enche sua cabeça de coisas, diz para você que a palavra de Deus não serve e lhe distancia da palavra do Senhor. Ele é o inimigo de nossas almas. Ele não quer saber se você está bem, se a sua família está bem, se seu pai e sua mãe estão bem, se seus filhos estão bem. Ele não quer saber disso, não. A Escritura diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Isso é o programa social do diabo. Matar, roubar e destruir. Então nós devemos resistir a ele. Não deixar que ele se assenhorie da nossa existência e nada nosso. Porque a nossa vida, queridos, em contrapartida dessa resistência, ela tem que ser de submissão ao Senhor. Então, resista ao diabo. E uma vez fazendo isso, ele vai fugir de nós. Porque a presença de Deus vai estar sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre os nossos familiares, sobre os nossos entes queridos. A presença do Senhor vai estar sobre todos. E aí não vai ter lugar para conflitos, para o diabo e nem para o domínio da carne. Somente Jesus é suficiente para mudar a nossa realidade de uma forma abençoada. Segundo, continuando aí essa lista que nós devemos fazer, no versículo 8 diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Queridos, precisamos nos achegar a Deus. Chegamos a Deus por meio das Escrituras Sagradas, por meio da nossa devoção diante do Senhor, nas orações. Precisamos nos achegar perto do Senhor.
Precisamos, sim. Todos os dias. Quando nós já chegamos perto do Senhor, quando nós cultivamos essa intimidade, Deus vem até nós, Ele nos visita e contempla toda a nossa realidade, porque nada é escondido diante do Senhor. Nada, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe como você entrou aqui nessa noite. Ele sabe exatamente como está o seu coração. Eu não sei, porque eu sou limitado, não sei. Mas o Senhor sabe como é que você está agora. Ele nessa noite, Ele quer que você saia daqui acreditando nele. Mas não é acreditar da boca para fora. Não, eu vou dizer porque Ele está mandando dizer, eu vou dizer. Não. Você tem que dizer por acreditar. Se você acredita, então declare. Se você tem fé no que você está dizendo, declare. Eu creio que se eu chegar perto do Senhor, Ele vai me abençoar mais do que eu mereço. Vai nos encher da graça dEle, porque a graça do Senhor é imerecida para nós. Mas somente Ele pode nos abençoar. Devemos chegar ao Senhor pelo novo e vivo caminho. João 14, versículo 6. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então vá até Jesus, vá até o Pai por Jesus. Ele é o caminho. Eu estou apontando o caminho para você. Jesus é o caminho. Vá, não tenha medo. Vai ter pedras, espinhos, mas continue. Porque quando você cair, Ele vai te levantar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quando nós caímos, temos a certeza de que o Senhor nos levanta. Sara nossas feridas. Cura o nosso coração. E a paz reina sobre nossa vida. A chegar perto do Senhor. E Ele chegará a nós. Purificai as mãos pecadoras, e vós de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Convertei-vos o vosso pranto, o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Agora Ele não vai nos exaltar porque a gente merece, não. Ele vai nos exaltar porque vamos estar de joelhos na cruz de Cristo. Por isso seremos exaltados. Não porque merecemos, porque não merecemos nada do Senhor. Mas quando nos achegamos à presença dEle, reconhecendo quem somos e demonstrando a nossa carência, Ele nos exalta. Porque nos submetemos à sua graça maravilhosa. Então, queridos, o fim de toda guerra, o fim de todo o conflito existencial, o fim de todo o conflito do coração humano, ele tem um fim. E esse fim é Jesus de Nazaré. Somente Ele pode transformar uma vida cheia de conflitos em uma vida cheia da bênção do Senhor. E aqui eu não estou dizendo que depois que você fizer isso, você não vai ter conflito. Não quero romantizar a coisa. Vamos ter do mesmo jeito, mas com diferencial. Ele vai estar conosco no barco. Não vamos estar só no barco. Vai vir a rajada de vento de um lado, de um outro. Você vai se descabelar, quem tem cabelo. Você vai ficar desesperado. Mas Ele vai estar no barco com você. Louvado seja o nome do Senhor. E aí você não vai se preocupar, porque Ele vai dizer aos seus problemas: aquieta-se. Ele precisa estar no barco da nossa vida. Como é ruim, queridos, quando nós estamos em um turbilhão de conflitos. A gente olha para um lado, olha para o outro, e só vem tempestades. E Jesus, nessa hora, disse para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Queridos, a tempestade não vai nos destruir. As lutas não vão nos consumir. Porque Cristo está conosco nesse barco. E Ele não solta a nossa mão.
E aí Ele acalenta nosso coração, nos fazendo olhar somente para Ele. Não olhar para A, nem para B, nem para C. Olhar somente para o Senhor. Porque é dele que vem tudo aquilo que nós precisamos. Quantos de nós aqui não viviam uma situação complicada antes de encontrar com o Senhor? Ou melhor, antes de serem achados pelo Senhor. Porque foi Ele quem nos achou. Ele nos encontrou primeiro. Não foi nós que o encontramos. João 15,16, não foi você que me escolheu. Eu vos escolhi. Então Ele quem nos escolheu primeiro. Antes da fundação do mundo. Ele viu cada um de nós. Lá no Getsemane. Quando deu a sua vida por nós. Então Ele estava vendo eu e você hoje aqui na Igreja Presbiteriana de Caicó. Precisamos, queridos, olhar somente para Jesus. Porque Ele é a fonte para resolver todo o conflito do nosso coração. Se você entrou nessa noite assim, saiba que Ele é o antídoto para resolver o seu problema. Somente Ele pode fazer isso. Eu não posso, pastor não pode, presbítero não pode. Somente Jesus pode apaziguar um coração cheio de conflitos. Quantas pessoas não tiram a sua vida por conta disso? Por conta de conflitos não resolvidos, dilemas não superados. Somente Jesus pode transformar esses corações. Você que está me assistindo pela internet, Jesus pode transformar a sua existência, mudar a sua vida, fazer com que a sua vida tenha um propósito real, verdadeiro, concreto, não abstrato, mas concreto. Só Ele pode transformar a nossa vida. E aí, queridos, caminhando para concluir, Tiago, ele nos convida nessa noite a olhar para Cristo como solução definitiva e última para esses conflitos. Enquanto os políticos, os líderes de nações não olharem para Jesus, eles sempre vão atender às paixões dos corações deles, com o objetivo de serem maiores do que os outros. Entram em guerra, conflito, e nessa guerra de conflito sempre quem perde é o mais fraco. Nesses conflitos de grandes proporções, sempre quem perde é o mais fraco. Precisamos olhar para Jesus, orar pelo nosso país, orar pela nação, para que Deus alcance o coração desses homens, mudando a sua mente, mudando o seu coração. Porque, queridos, em um conflito dessa magnitude, todos perdem. Todos perdem. Quem não tem nada a ver com a briga é forçado a entrar. Então que venhamos orar nesse sentido, para que Deus ele vá de encontro ao coração dessas pessoas e de todo aquele que precisa da presença do Senhor. Que nessa noite Cristo possa falar e continuar falando ao nosso coração, nos mostrando que Ele é o caminho para o fim de todo o conflito do nosso coração. Você que entrou aqui e que deseja uma oração, que Deus alcance seu coração, vem aqui à frente. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Ore por mim, meu coração está em conflito, precisa de paz. Vem aqui à frente, nós iremos orar por você. Se essa palavra chegou no seu coração e você sentiu isso, então dê o primeiro passo. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus mudar a sua realidade. A realidade que, humanamente falando, não pode ser mudada, mas Cristo pode mudar. Então deixa Jesus trabalhar no seu coração nessa noite. Deixa Ele mudar a sua vida. Deixa Ele dar propósito onde não tem propósito. Concretude onde não há concreto. Resistir ao diabo. Sujeitai-vos a Deus. É as orientações do Senhor para nós nessa noite. Vamos fazer um momento de oração, queridos. Vamos ficar em pé.
Você que ouviu essa palavra e deseja entregar sua vida a Cristo, vem aqui, nós iremos orar por você, entregar sua vida a Jesus, e Ele com certeza mudará a sua realidade, uma realidade que precisa da presença e da graça do Senhor. Aprendemos nessa noite que para viver em um contexto de conflitos, isso só é possível na pessoa de Jesus. Somente Ele pode nos guiar de forma a não perdê-lo de vista nesse contexto de conflito e de luta que as pessoas estão vivendo. Então que Deus nessa noite possa falar ao seu coração, em nome de Jesus, que essa palavra possa brotar, germinar no seu coração de tal forma que você reconhecerá que se sujeitando a Deus você será muito mais do que abençoado. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite, agradecer, Pai amado, por tua palavra. Deus, obrigado, Senhor, por tua graça em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, nos transformando, Deus, transformando a nossa realidade, outrora, Deus, triste, agora feliz, porque no Senhor, Pai, nós alcançamos essa paz, essa felicidade, que não é uma utopia, mas é uma realidade real. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, fala aos corações que ouviram essa mensagem, que os corações que estão em conflito nesse momento, ó Deus, possam encontrar no Senhor a paz certa. Louvado seja o nome do Senhor. Que haja transformação, mudança, e que tudo isso, ó Deus, seja para o louvor e glória do teu santo nome. Nós oramos assim no nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Aleluias. Amém.